Olá, assinantes de APRO, olá, integrantes do nosso grupo exclusivo do WhatsApp sobre alocação global. Vou fazer esse vídeo aqui exclusivo para vocês, tá? Para tratar um pouquinho desse tema que é tão difícil e que gera tanta dúvida para o investidor de como se posicionar para 2023, tá? 2022 foi um ano bem complexo, bem difícil. Eu falo um pouquinho disso nesse relatório e vou tentar pescar alguns pontos aqui para poder orientar vocês da melhor forma para que vocês possam investir corretamente ao longo do ano de 2023, tá? Qual é a nossa expectativa daqui para frente, tanto para o mercado ao longo desse ano, como também para um investimento voltado para o médio e longo prazo, tá? Então, vou posicionar aqui alguns pontos, vou dar minha opinião sobre diversas classes de ativos e eu acho que isso pode ajudar bastante vocês a montarem uma carteira, né, do cenário macro, né, olhando do ponto de vista macro, que pode se beneficiar bastante de alguns movimentos que a gente deve ter ao longo de 2023, tá? Primeiramente aqui no início desse relatório eu falo um pouquinho do ano de 2022, né? Como foi um ano bem complexo, bem difícil. Acredito que desde que eu me tornei um investidor profissional, esse foi o ano mais difícil, de fato, que eu acompanhei de perto o mercado. Você teve mudança na expectativa de juros muito rápida. Você teve essa questão da recessão global realmente começando a afetar tanto a Europa como os Estados Unidos. A gente teve a questão da guerra Ucrânia e Rússia. Então teve diversos pontos aqui que acabaram por tirar um pouco aquele oba-oba do mercado que a gente viu nos anos anteriores, principalmente no mercado lá fora, né? No mercado voltado para empresas de tecnologia. Então, o ano de 2022 foi um ano muito difícil. Sempre que você tem essa quebra no patamar de juros para cima, os ativos de renda variável tendem a sofrer muito e o ano de 2022 não foi um ano diferente, tá? Agora, algumas convicções que a gente tinha ao longo do ano de 22, elas foram muito bem. Primeiro de todas, né? A gente tinha uma convicção muito grande nas empresas estatais brasileiras. Então, o Banco do Brasil e Petrobras foram empresas que a gente teve uma posição ao longo do ano de 2022 e foram muito positivas para o nosso portfólio recomendado. Além disso, a gente tinha uma visão um pouco mais otimista em relação ao Brasil do que em relação aos Estados Unidos, por exemplo, algo que era um pouco um contrassenso entre diversos investidores, mas a gente observa que no geral, olhando ali o índice, né, o índice brasileiro ele foi muito melhor do que o índice americano em dólares ao longo de 22. A gente acredita inclusive que se o ano de 22 não fosse um ano de eleições aqui no Brasil, teríamos tido até um ano mais positivo em termos de câmbio. Isso acaba refletindo um pouco o nosso cenário, nossa visão para o câmbio para 2023 e para os próximos anos também, tá? Que eu vou comentar um pouquinho também ao longo desse relatório, tá? E por que que eu acho que 23 vai ser um ano muito mais tranquilo para se investir do que o ano de 2022? Primeiro, né, os ativos que a gente acompanha aqui no GA diariamente, né, o que a gente percebe em relação à precificação desses ativos é que tudo tem bastante pessimismo já precificado nas ações. Então a gente vê diversos ativos que parece que o patamar de juros atual, que a gente tem 14% praticamente de Selic aí, ele está meio que colocado por muitos anos à frente, tá? Para estar realmente justificando a precificação atual que a gente vê em alguns ativos. E a gente discorda bastante desse cenário, tá? Tanto que a gente coloca que os juros aqui, eles possuem assimetria para baixo, o que deve ajudar a renda variável a partir do segundo semestre, que é quando a gente espera realmente que inicie esse corte de juros pelo Banco Central. Então a gente espera a Selic mais próxima ali dos 11% no final deste ano, principalmente considerando o que a gente está vendo dentro da inflação brasileira, muito bem controlada, tá? Os núcleos de inflação, eles estão muito mais controlados do que, por exemplo, a inflação lá fora. Além disso, né, o que a gente percebeu ao longo de 2022 para as empresas em termos operacionais? As empresas elas foram relativamente bem dado o cenário de juros que a gente tem atualmente. O problema é que quando você chega na ponta da despesa financeira do seu balanço, isso impacta muito o seu lucro por conta que algumas empresas acabaram sendo pegas aí no contrapé dessa elevação da taxa de juros global e também muito rápida que foi feita ao longo de 2021 e 2022 no Brasil. Então a gente saiu de uma taxa de juros de 2%, Selic, né, para quase 14%. Isso acabou pegando as empresas aí relativamente com balanços bem alavancados. Isso acaba prejudicando bastante os lucros, então os lucros estão de certa forma bastante amassados dessas companhias, tá? E mesmo assim a gente está vendo múltiplos bastante amassados também, o que eventualmente possibilita uma possibilidade bem grande da gente ter uma valorização expressiva das ações, porque você pode ter valorização expressiva de duas formas dentro da bolsa. Você pode ter tanto expansão de lucro, que é o método tradicional, digamos assim, de longo prazo,
que as empresas conseguem entregar um retorno bem interessante. Você pode também ter uma expansão de múltiplos pelo mercado. Então, no momento que os juros cair, a tendência é que esses múltiplos eles fiquem menos comprimidos, tá? E os lucros também eles tendem a aumentar bastante. Então, você pode ter um efeito dobrado aí, o que acaba gerando valorizações bem interessantes, principalmente em empresas small caps, empresas alavancadas, empresas que estão muito expostas a essa dinâmica de juros, tá? Além disso, a gente vê muita margem de segurança em diversos tipos de ativos brasileiros. Eu acho que é o famoso rodízio aí de bons ativos. A gente tem infinidade de opções para todo tipo de investidor. Então, todo perfil de investidor eu acho que aqui está bem servido atualmente com os diversos ativos que a gente tem em bolsa. Então, de forma bem resumida do que a gente enxerga agora. Para investidores mais agressivos, a gente tem essas small caps que estão totalmente esquecidas dentro da nossa bolsa. Então, a gente vê small caps de boa qualidade, com bom potencial de crescimento, meio que esquecidas por conta talvez de uma falta de liquidez. A gente está tendo muito saque de fundos institucionais que acabam tendo que vender essas posições menos líquidas. Então a gente está vendo que tem um fator técnico que abriu uma certa boca de jacaré nas small caps em relação às large caps. Então é uma coisa que a gente só viu acontecer de forma tão acentuada lá em 2014. 2014 foi um ano fantástico para se adquirir esse tipo de empresa na nossa bolsa de valores. Além disso, a gente está vendo que para investidores mais moderados, né, ações de dividendos estão pagando uma expectativa de pagamento muito interessante para 2023. As ações que a gente acompanha ali na nossa carteira de dividendos, diversas delas estão com yields muito próximos de 10% para 2023. Então a gente vê um patamar também de renda, né, um potencial de pagamento de renda muito interessante para o investidor. É um investidor mais moderado que gosta de ver aquele rendimento, aquela renda passiva entrando ali ao longo do ano. Eu acho que também tem opções muito interessantes. Então, você tem diversas empresas que têm essas características a preços muito atrativos, que a gente tem recomendação lá na nossa carteira de dividendos para nossos assinantes. E para quem for ainda mais conservador, tem um elemento extra aqui que já faz tempo que eu não vejo dentro da renda variável. Então, fundos imobiliários de recebíveis. Por conta do nosso país ser um país que tem historicamente uma taxa de inflação bem alta, né? Esses fundos geralmente eles negociam com ágio em relação ao valor patrimonial e geralmente eles são, digamos assim, pouco atrativos para você fazer o investimento. Eu nunca observei, né, nessa indústria de fundos de recebíveis um tamanho de descolamento dos preços em relação aos fundamentos de longo prazo. O que a gente viu de forma bem momentânea, né, no final aí de 2022 agora foi uma deflação, uma coisa que a gente não vê historicamente dentro do Brasil, por conta de alguns fatores técnicos ali, queda nos preços de energia, queda no preço da gasolina, tá? E a gente acha que isso é uma coisa muito temporária e que ao longo de 2023 isso vai se normalizar. Então, às vezes o investidor de fundo imobiliário ele é muito voltado para rendimento de curto prazo, olhando apenas aquele rendimento mensal ali, acabou abrindo uma oportunidade que eu acho que foi incrível nesses fundos de recebíveis, tá? Vários negociando aí abaixo do valor patrimonial, e a gente vê um potencial também para se a curva de juros ela fechar de certa forma, você tem também um aumento do valor patrimonial desses fundos imobiliários. Então, é um investimento, na minha opinião, que é de baixíssimo risco, tá? Porque a gente tem uma proteção, uma certa proteção da inflação com uma carteira de recebíveis muito diversificada. Você pode escolher fundos imobiliários aí de excelente qualidade, de gestoras renomadas, ter uma carteira muito diversificada. Para quem não gosta de muito risco, olhar para os fundos de high grade, né? A gente tem diversos exemplos que a gente recomenda na nossa carteira de fundos imobiliários e a gente tem visto essa oportunidade aí de ganho duplo, né? Você tem tanto um ganho de capital como também um excelente dividend yield on cost para quem compra nessa recente baixa. Então, quando você compra um fundo imobiliário mais barato, não é apenas você ter aquele ganho de capital quando ele retornar, e sim também o dividendo que você vai ganhar naquele ponto mais alto, porque o fundo tradicionalmente ele vai retomar esse patamar de dividendos histórico aí que a gente observa nos fundos de recebíveis. Então a gente acha que tem aí três tipos de oportunidade bem interessantes para diversos tipos de investidores aí, tanto investidores agressivos, small caps, investidores um pouco mais moderados na parte de dividendos e por último, para os investidores ainda mais conservadores, a gente tem os fundos imobiliários de papel de recebíveis, que são fundos que historicamente eu raramente recomendei de forma bem ampla na nossa carteira de fundos imobiliários, mas que agora eu acho que está um momento tão positivo que a gente tem adotado uma exposição um pouco maior dentro da nossa carteira. Pessoal, vou passar diretamente aqui para a parte que eu falo um pouquinho sobre alocação de ativos, tá? Para poder explicar um pouco melhor para vocês diretamente por que a gente acredita que a Bolsa Brasileira, por exemplo, ainda é uma grande oportunidade em 2023, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam capítulos superiores aqui
para lidar um pouco mais com o aspecto psicológico para vocês conseguirem fazer o que é correto nesse momento, tá? Então fala um pouquinho do perfil do investidor, como é que você vai descobrir o seu perfil de investidor e também fala um pouquinho sobre o efeito manada, né? Geralmente pra gente fazer o que é correto em termos de investimento, a gente vai estar precisando se posicionar de forma adversa em relação ao que que o mercado em geral está fazendo, né? Então, recomendo fortemente que vocês leiam esses capítulos. Eu vou tentar me atentar aqui diretamente na parte de alocação para poder gerar um pouco mais de valor para vocês em um vídeo mais curto, tá? Qual seria o principal motivo pelo qual ainda estamos bastante otimistas com a bolsa brasileira, principalmente em relação à bolsa americana, tá? Eu acho que tudo, assim, basicamente se resume à questão do preço, né? O que a gente está enxergando, né, dentro dos preços atuais das empresas brasileiras, tá? Se a gente for olhar o preço-lucro excluindo a Vale, né, historicamente o que a gente percebe é que o patamar atual no qual estamos é um dos menores patamares aí. Se você traçar uma linha aqui no 9 vezes lucro, pouquíssimas vezes a gente teve esse patamar de múltiplo nas empresas brasileiras, tá? Quais foram as situações que a gente teve? Primeiro, no começo do governo Lula, com a crise, né? Aquela crise institucional e a perspectiva de que o governo faria muito mal para o Brasil. Posteriormente, a gente teve uma estilingada gigantesca na bolsa entre 2002 e 2008. Inclusive, eu acho que foi um dos melhores períodos de investimento da bolsa brasileira em dólares, tá? Qual foi o segundo período? A gente teve a crise do subprime nos Estados Unidos, que as bolsas globais no geral caíram muito, né? A gente teve essa crise de confiança financeira que acabou jogando os preços lá para baixo. Em seguida, o que a gente teve um grande rally ali, posteriormente, de 2008, 2009 e 2010, tá? Qual foi o outro período que a gente teve que chegou muito próximo desse patamar que a gente está atualmente ali? A crise do governo Dilma. Na verdade, ali a gente teve realmente uma crise muito pesada nas empresas brasileiras que acabou reduzindo bastante o lucro. Então, você vê que o múltiplo reduziu, mas como o lucro reduziu bastante também, a gente não teve um múltiplo tão baixo como a gente está vendo atualmente em 2022, né? Que a gente tem essa questão da inflação pegando pesado, a questão do risco político e institucional brasileiro muito forte também, e a gente tem as empresas razoavelmente melhores do que nesses pontos aqui anteriores, né? Principalmente 2008 e 2015, tá? Então a gente acredita realmente que a gente está num momento muito especial para investimento em ativos brasileiros, né? Realmente pelo que a gente está conseguindo ver que está precificado dentro do mercado. Então é claro, né, que os Estados Unidos provavelmente ele será mais próspero do que o Brasil nos próximos anos. Porém, o que está sendo embutido nos preços da bolsa americana, tá? Quando a gente olha para o que está para o que está embutido nos preços, a gente consegue ter uma percepção melhor do que de fato é melhor para a gente conseguir se posicionar. Complementando a parte de small caps que eu falei anteriormente, né? Olha só essa boca de jacaré que abriu entre o Bovespa e o índice small caps. Então a gente acha que para investidores agressivos, e aqui até eu explico um case diretamente falando em números, né, pegando os números ali da Ambipar e mostrando qual que é o potencial de desalavancagem financeira que a empresa pode ter num potencial queda de juros, tá? Que a gente consegue perceber que realmente existe muito potencial para retornos expressivos nas ações de small caps. Claro que tudo dependendo de uma recuperação mais forte aí nesse patamar de Selic, que a gente acredita que é um patamar que é inviável para o Brasil no médio e longo prazo, tá? O Brasil atualmente ele tem a maior taxa de juros real do mundo, tá? Então, realmente eu acho que é um patamar que tende a se corrigir aí ao longo de 2023 e isso tende a ser muito positivo para essas ações de small caps, que são ações que têm um potencial de crescimento geralmente maior. Aqui na parte de dividendos eu explico também por que a gente está tão otimista em relação a essas empresas pagadoras de renda passiva, tá? Fazendo um comparativo também, uma expectativa de retorno que a gente enxerga nessas companhias. Isso aqui era em relação à nossa carteira de dividendos em janeiro. A gente viu uma taxa interna média de retorno nominal próxima de 25% ao ano. Então a gente acredita que isso é bem atrativo, inclusive é a maior TIR que a gente já teve na nossa carteira de dividendos. Então é por isso que a gente também tá otimista com esse tipo de companhia, inclusive enxergando diversas companhias podendo pagar um dividendo aí de duplo dígito acima de 10% em 2023. E aqui nessa parte eu meio que tento quebrar, né, diversas comparações que eu já vi aí, comparações que são um pouco precipitadas, de você tentar pegar uma comparação de um dividendo da empresa em relação a um rendimento do Tesouro Selic, né? Então, muitas pessoas se perguntando, nossa, para que eu vou comprar uma ação que paga 10% de dividendos se eu tenho o Tesouro Selic ali pagando 14%. Então, aqui eu faço uma comparação real
do que eu espero para a Selic, tá? A gente espera sim uma redução da Selic nos próximos anos, e eu comparo diretamente e mostro para o investidor que ao longo dos anos, se a empresa tiver um crescimento de lucro, você vai ter uma tendência de pagamento de dividendos maior também. Então, aqui eu coloquei um crescimento de lucro de 10%, que é bem razoável, tá? Uma premissa bem razoável. Muitas empresas conseguem entregar, inclusive, acima disso aí, tá? E como você pode ver que esse capital ele se compõe ao longo dos anos, de forma que o investidor, no quarto ano, ele vai receber 1,40, né, praticamente, 14,6% de dividendo em relação ao preço que ele pagou lá no ano zero, enquanto no Tesouro Selic, né, a gente lembra que tem que ter uma tributação, tá? Para resgates acima de 2 anos, a gente tem uma tributação de 15%. Então, na verdade, o investidor ele acaba ganhando menos dinheiro do que de fato parece dentro do Tesouro Selic. Então, aqui faço um comparativo, né? A parte de investimentos em ações rendeu R$ 6,10, o investidor de renda fixa rendeu quase R$ 4,00. Então, e além disso, você ainda manteve, né, o seu ativo quando você investe em empresas. Então, fica esse comparativo aqui, que se de fato você tem uma visão de médio e longo prazo ali, inevitavelmente, se você investir em boas empresas pagadoras de dividendos, você vai ter um rendimento muito mais atrativo do que na parte de renda fixa, mesmo se você tem uma renda fixa historicamente alta. Eu coloquei um Selic aqui de 8%, e eventualmente pode ser que o Brasil até tenha patamares de Selic aí inferiores, tá? Então, essa parte de dividendos é pouco para quebrar esse estigma de que você de fato nunca deve comparar empresas pagadoras de dividendos com Tesouro Direto Selic ou qualquer outro tipo de renda fixa, tá? Portanto, a gente vê então que em termos de composição de retorno, esses ativos de renda passiva, né, pagadores de dividendos, eles são bem mais interessantes do que o investimento voltado para renda fixa, principalmente renda fixa considerando Tesouro Selic. Supondo, é claro, que você escolha corretamente esses ativos que serão bons pagadores de dividendos no médio e longo prazo. Estamos aqui justamente para te ajudar nessa questão. Falando um pouquinho agora de fundos imobiliários, tá? E por que a gente está, de certa forma, também otimista em relação a essa classe de ativos para 2023. Primeiro ponto de todos é uma questão que a gente tem visto que ao longo de 22 a gente teve diversos revisionais, diversas renovações de aluguel que conseguiram de certa forma repassar um pouco mais da inflação, da forte inflação que a gente teve aí nos últimos 3 anos, tá? Então isso tende a gerar melhores rendimentos para 2023. Outro ponto que a gente já comentou anteriormente é a questão da tendência de baixa da Selic. Isso beneficia, de certa forma, os fundos imobiliários. Além disso, em 23 a gente tem expectativa de uma inflação mais controlada, tá? Então a nossa expectativa de inflação aqui no GA é de 5% para 2023. Isso melhora essa previsibilidade de fluxo para esses fundos e reduz também o risco de eventuais aumentos de vacância, inadimplência, né, por um eventual inquilino que não consegue pagar os seus aluguéis, ou então inadimplência também nos títulos de recebíveis, tá? De alguns fundos de papel. A margem de segurança que a gente observa atualmente também, ela é historicamente alta, então isso é positivo para os fundos imobiliários, então a gente está vendo alguns segmentos bastante descontados, como por exemplo o segmento de lajes corporativas e o segmento de recebíveis. A nossa expectativa para esse ano também são de yields saudáveis, tá? Em relação ao que a gente está vendo pagando na NTNB. Então a gente tem a IPCA mais 6 aí, num título de tesouro IPCA de duração um pouco mais longa, e a gente está vendo os fundos imobiliários pagando a expectativa de pagamento de cerca de 9% para o fundo de tijolo e 13% para os fundos de recebíveis, tá? Que a gente tende aí a repassar também a inflação dentro dos seus rendimentos. E apesar de um risco, a gente não considera que é o cenário base a taxação de rendimentos dos fundos imobiliários, porque a gente vê o governo arrecadando muito pouco com essa taxação, tá? Então a gente acha que eles vão acabar desvirtuando o mercado. A gente fala um pouquinho mais sobre isso ao longo desse relatório, mas a gente acha que você vai gerar um desequilíbrio muito grande no mercado por uma arrecadação muito baixa. Então a gente acha que não faz sentido passar uma taxação de rendimentos no momento atual, tá? Então essa é a nossa visão para fundos imobiliários ao longo de 2023 e por que a gente acha que eles podem ser um excelente rendimento, um excelente investimento para compor a sua carteira para esse ano de agora. A nossa visão para a renda variável global, ela está um pouco mais neutra, tá? De fato, a gente acha que teve uma correção bem interessante em alguns ativos lá fora. A gente viu, por exemplo, a Amazon caindo 50%, Google caindo quase 40%, Meta caindo mais de 60%, Microsoft quase 30% também. Então, essas ações que são vistas como padrão de qualidade global, elas de fato estão mais atrativas. Porém, né, não há como ignorar, a gente não pode apenas olhar
a cotação da empresa. A gente tem que ver o que de fato está sendo precificado por conta desse novo cenário de juros maiores americanos. Então, o juro americano ele estava naquele patamar ali muito mais atrativo, né, muito menor estruturalmente por muito tempo. E agora a gente deve ter um juros mais próximo ali de 5, 6%. Isso tradicionalmente bate bastante nessas companhias. Ainda assim, a gente está vendo um patamar de lucro aí do S&P, né, de cerca de 18 vezes para o ano que vem, o que a gente não considera necessariamente barato, tá? Dado, é claro, a qualidade das empresas americanas, a gente entende, né, esse patamar de lucro, ele já esteve muito mais elevado no passado recente, né? A gente vê aí ao longo de 2020, quando a gente falava que a bolsa estava bem cara, acima de 20 vezes, e isso vem sendo corrigido ao longo de 2021. A gente acha que até 2022 isso foi corrigido também. Só que a gente espera, e existe a possibilidade também, de uma perspectiva de redução de lucros, né? Esse ajuste nos lucros ao longo de 2023. Isso pode acabar acontecendo, e eventualmente, se isso acontecer, isso vai aumentar o múltiplo dessas companhias, né? O lucro cai, o múltiplo ele tende a se expandir e consequentemente a gente acha que isso pode acabar causando aí mais uma pernada de baixa na bolsa americana. No entanto, né, como a gente não pode necessariamente se dar o luxo de tentar fazer um market timing aqui na bolsa americana, a gente simplesmente acha que o investidor deve continuar fazendo seus aportes regulares, porém com uma exposição menor à bolsa americana do que a bolsa brasileira, tá? Então, pelos diversos motivos que a gente falou aqui anteriormente, a gente prefere a bolsa brasileira ainda do que em relação à bolsa americana em questão de perspectiva de lucro e perspectiva de rentabilidade e crescimento do nosso portfólio. Por último, falando da nossa renda fixa brasileira, será que a gente tem prêmio de fato na curva de juros? Então as pessoas estão sempre se perguntando se é o momento de você comprar aquele tesouro IPCA mais longo, aquele tesouro pré-fixado, né, no momento que a curva de juros ela reduzir bastante, você ter aquele potencial de ganho com a marcação a mercado, tá? O que a gente acredita atualmente para os três tipos de investimento, né, de renda fixa geral brasileira? A gente tem os pós-fixados, os indexados à inflação, então IPCA+, e os pré-fixados, tá? Qual que é a nossa visão atual para esses tipos de investimento atualmente? Primeiro, para pós-fixados, a gente tem essa visão positiva, tá? Então a gente acha que realmente para alguns tipos de alocação, né, que você tem, por exemplo, reserva de liquidez, reserva de emergência, né, algum tipo de alocação ali que você tende a ter uma viagem, né, de curto prazo, curto médio prazo, 1 ano, 2 anos, a gente acha que estar posicionado em pós-fixado na Selic é bem positivo, tá? Dado o juro real que a gente está vendo apresentado dentro do Tesouro Selic, então a gente tem um juro real de quase 10%, pela nossa expectativa de inflação para 2023, inflação de 5%, Selic de 14%, a gente tem um juro real muito alto. Então, não há como ficar de fora desse tipo de investimento nesse momento. Apesar de a gente achar que de forma estrutural, né, você tem muito mais prêmio de rentabilidade dentro da bolsa, nos fundos imobiliários, em outros tipos de ativos, tá? Mas a gente acha que a nossa visão ela é bastante positiva para esse tipo de investimento, dado que ele tem alguns tipos de aplicações bem interessantes. Para IPCA+, a gente acha bem interessante também, tá? A gente tem a nossa visão positiva, a gente acha que inclusive é a melhor alocação para o investidor que deseja alocar em renda fixa no médio e longo prazo. Então, se você tem eventualmente um tipo de alocação com o foco em, sei lá, comprar um apartamento daqui a 5, 10 anos, a gente acha que esse tipo de alocação ela é bem racional, tá? Então, você tem essa ênfase em títulos que têm um vencimento maior, para que vocês possam aproveitar uma possível marcação a mercado positiva. Claro, a gente vê que historicamente a nossa curva ela está bem estressada, tá? Se você for olhar aqui uma média, a gente pode dizer que a média da nossa curva é 4,5% de prêmio em relação ao IPCA. Atualmente ela está pagando aí cerca de 6% de prêmio, então existe essa tendência de reversão à média. A gente acha que os investidores eles podem acabar ganhando um certo dinheiro aí e eventualmente também você está protegido em relação à inflação, tá? 6% de juro real num país como o Brasil, a gente acha que já é suficiente para você estar positivo em relação ao IPCA+, tá? Então sempre que tiver acima de 6% aí, a gente vai recomendar compra nesse tipo de título, caso você tenha uma alocação fim aí, tanto para a parte de aposentadoria, que você queira ter uma certa tipo de alocação em renda fixa, como também um objetivo de médio e longo prazo, né, como a compra de um apartamento, compra de uma casa, uma viagem também que você deseja fazer daqui a vários anos, né, eventualmente você pode ter esse tipo de alocação também. E na parte do pré-fixado, atualmente a gente ainda está neutro, né? A gente ainda não acha, a gente não vê clareza
direto na curva para comprar um pré-fixado. A gente acha que acaba que o investidor está tomando um risco excessivo de um cenário eventualmente caótico para o Brasil. Vamos dizer que nossa inflação ela tende a desancorar, ficar acima de 10%. Se você tomar um pré-fixado atualmente a cerca de 13%, você pode ter um juro real muito pequeno, né? Então acaba que fica pouco atrativo no caso do Brasil realmente ter perdas relevantes aí nessa desancoragem inflacionária brasileira que eventualmente pode acontecer. Não é nosso cenário base, né? Mas a gente acredita que por ser pouco assimétrico, não faz sentido você estar comprado em tesouro pré-fixado ainda, tá? No momento que a gente vê de fato que existe uma possibilidade muito grande de você ganhar com a marcação de mercado nesse tipo de investimento, a gente vai avisar para os nossos assinantes lá dentro da plataforma, tá? Então, no final aqui a gente tem a nossa recomendação de posicionamento por perfil, né? Para investidores conservadores, moderados e agressivos. A gente vê que a gente tem essa preferência por ações brasileiras. Em seguida a gente tem os fundos imobiliários com uma preferência muito grande também. Para o investidor conservador, a renda fixa brasileira a gente acha que é bem interessante. E aí é interessante você mesclar entre esse tesouro Selic, né, de curto prazo, reserva de liquidez, reserva de emergência, que eventualmente você pode precisar num prazo menor, ali até 3 anos, e você também ter um pouquinho de tesouro IPCA+, para conseguir se proteger da inflação no médio e longo prazo, tá? A parte do exterior, para o investidor conservador, a gente acha que faz sentido estar mais exposto, mas não muito, tá? Perceba que a gente coloca aqui renda variável brasileira entre 40% e 55%, a parte do exterior entre 15% e 20% para o investidor conservador, e à medida que você for mais agressivo, a gente acha que é mais interessante aumentar a exposição a ações brasileiras em fundos imobiliários, porque a gente vê uma taxa interna de retorno melhor do que os ativos lá fora, tá? Então a gente coloca-se dessa forma, tá? A gente coloca um percentual pequeno aqui em criptomoedas também, para quem gosta do tipo de ativo, tá? Então, essa é a alocação que a gente recomenda, né, para cada tipo de perfil do investidor, né? E aí vocês têm que descobrir qual que é o perfil de investidor para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar diretamente lá no WhatsApp, que eu posso te auxiliar de alguma forma a definir esse tipo de perfil para você ter uma alocação que esteja condizente, né, com um posicionamento interessante para o ano de 2023, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Explicando aqui os principais pontos do nosso racional para essa alocação tática para 2023. E se você gostou do meu racional acerca das alocações de ativos e quer se manter atualizado ao longo do ano de 2023, eu te convido a se tornar assinante da nossa plataforma. A gente está com uma condição exclusiva para os integrantes desse grupo do WhatsApp, tá? Que a gente tem o cupom Brasil30, ele vai estar disponível até o final dessa semana. Depois disso a gente vai encerrar realmente essa promoção da alocação global. Então eu te convido a se tornar nosso assinante, testar nossa plataforma, entender se de fato faz sentido para você ou não. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos produtos que a gente oferece lá dentro e vai se manter atualizado ao longo de 2023 aí para estar sempre ajustando a sua carteira conforme determinados cenários, né? Vai que a bolsa lá fora cai demais, né? Eventualmente a gente tem que aumentar a nossa exposição na bolsa no exterior. Você vai saber isso diretamente através dos nossos relatórios e vai ter muito mais segurança para de fato ter a posição na sua carteira que a gente considera que é a posição ideal para o investidor, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos, bons investimentos, eu estou à disposição lá no nosso grupo do WhatsApp para eventuais dúvidas. Valeu!